intercâmbio fora do Brasil, tenta arrumar uma escola, né, fora, enfim. Aproveita enquanto é tempo. Não cortaram o Ciência Sem Fronteira? Cortaram, mas tem outros caminhos aí. E eu tô planejando isso. Em nome de Jesus, estudar em Harvard. Tá Isso aí, fácil, Pedro. Tá fácil, então. Pedro tá pensando bem baixinho, entendeu? Tá pensando só em Harvard, só, mais nada. Tá Não, fácil, pô. sério, Aí, na pra moral, ele eu tá tô planejando fácil, mesmo. professor. Eu acho que não tem como fazer intercâmbio aqui pelo IFES, né? Por causa que não tem uma escola, tipo assim, que seja parceiro do IFES lá, né? Não sei. Sim, existe. Não tem no Japão, mas aí você vai pra lá, Japão só sai desgraça. Japão e China. Coronavírus. No IFES existe uma parceria com algumas escolas do mundo aí afora. Só que é muito mais focada para cursos de graduação do que cursos de ensino médio, né? Mas existem algumas parcerias. O problema é conseguir. Tem que ser um aluno muito, muito dedicado, com notas boas, né, Pedro? Ô, professor, já tem gente pensando alto já, ó. Tem gente que quer fazer intercâmbio aqui em Cariacica ali, ó. Cariacica é maneiro. Cariacica é maneiro. Dá pra fazer intercâmbio lá no IFES de Cariacica também, no IFES de Viana. Só lugar bom, cara. IFES de Vila Velha. Dá pra fazer intercâmbio, sim. Só saiu na rua e tomou um tiro, né, no bumbum. Vamos lá, pessoal. Seguinte. Na aula passada, a gente deu uma viajada, né, na verdade, viajada mesmo, né, porque o assunto era pesado, era bastante pesado. Reconheço isso. E a gente estava falando sobre moléculas covalentes, né? O que são moléculas covalentes? Aquelas moléculas onde eu tenho ligação de compartilhamento de elétrons, né? E quem que compartilha elétrons? Quem compartilha elétrons? É metal com a metal, ou é a metal com a metal, ou é metal com metal? Fala para mim aí. A ligação covalente se dá de que tipo de átomo que faz ligação covalente? Isso a metal aí, com a metal. Isso aí, a metal com a metal. Muito bem. Ligação iônica é uma ligação com a metal com metal. Por quê? Na ligação iônica eu tenho um átomo que quer perder elétrons e outro átomo que quer ganhar elétrons. Quem é o átomo da ligação que quer ganhar elétrons? O ametal. E quem é o átomo que quer perder elétrons? É o metal. Isso no caso da ligação iônica. Na ligação covalente, não. Ambos querem ganhar elétrons, né? E se dá por quê? Porque os átomos são muito eletronegativos, tem um raio atômico muito pequeno. Então, não tem como ter doação e recebimento de elétrons. A única forma deles fazerem a ligação é o compartilhamento de elétrons. E aí nós falamos do compartilhamento de elétrons com base na teoria do octeto, e depois, na aula passada, nós falamos da teoria da ligação de valência. São duas teorias para explicar a teoria do octeto. Mas por que, professor, que existe essa teoria? Porque uma teoria tem falhas, né? Existem grandes lacunas de explicação que a outra teoria chega para explicar um pouco melhor, né? Ou às vezes confundir um pouco mais, né? Muitas vezes é confundir um pouco mais. Mas simplesmente assim, a teoria da ligação de valência que a gente falou da aula passada é uma teoria para explicar uma outra visão da ligação química diferente da teoria do octeto. Então, o que a gente tem que tirar da cabeça é que não existe só uma teoria para explicar a ligação química. Existem mais teorias, né? E a teoria da ligação de valência é muito útil, por quê? Porque ela vai falar, por exemplo, de ligação sigma, ligação pi, né? O que é a ligação sigma? É uma ligação de sobreposição de orbitais frente a frente. A ligação pi não, é uma ligação de sobreposição de orbitais paralelo. Eu tenho a ideia, né, da teoria da ligação de valência, do conceito de hibridização, que é a mistura de orbitais, né? E nessa teoria de mistura de orbitais, a gente tem algumas ideias do que a gente vai falar hoje. A gente começou na aula passada a falar bem assim, eu nem entrei em detalhes, mas a gente vai entrar em detalhes hoje,
que é a chamada geometria molecular. O que é geometria molecular, pessoal? Geometria molecular é como os átomos se arranjam no espaço ou seja, no espaço tridimensional, né? A gente está muito preso numa ideia de que a molécula, ela é, quando a gente escreve no quadro, né? Quando a gente escreve no papel, no caderno, a gente só está vendo duas dimensões, né? O que seriam essas duas dimensões? A gente está vendo só o eixo X e o eixo Y, né? A gente está esquecendo que existe um terceiro eixo, né? Que é o eixo da profundidade, que é o eixo Z, não é isso? Então a gente precisa pensar numa molécula de forma tridimensional. O nosso corpo, por exemplo, é um corpo tridimensional, né? Então os objetos que a gente lida no dia a dia são objetos tridimensionais, não são objetos bidimensionais. Isso acontece também com as moléculas, né? As moléculas, os átomos se arranjam espacialmente de acordo com algumas, que a gente chama de geometrias, de algumas formas. E aí, muito claro isso, tá, pessoal? Agora entendam isso, ó. Isso aqui só faz sentido para moléculas covalentes. A gente está falando especificamente de ligações covalentes aqui, geometria de moléculas covalentes. Não faz sentido nenhum falar de geometria de compostos iônicos. Por que não? Porque os compostos iônicos, eles formam cristais, né? Que a gente viu lá atrás. É só vocês pegarem nos slides, né? Os compostos iônicos, eles formam cristais ou redes cristalinas, né? Então, não tem geometria. Quando a gente está falando aqui de geometria molecular, a gente vai falar especificamente de compostos que são do tipo covalentes, tá bom? Por exemplo, qual é a geometria da molécula da água? Como é que a molécula da água, que é H2O, como é que os átomos de hidrogênio e oxigênio, eles se espalham no espaço tridimensional? Existe critério para eles se espalhar? Sim, existe critério. A geometria da água não é hora de um jeito e hora de outro jeito. Não, a geometria da água é de um tipo. E a gente gente vai precisar que vocês se familiarizam com as nomenclaturas dessas geometrias, né? Com os nomes dessas geometrias. O que seria o nome da geometria? O nome do arranjo espacial. Aqui é muito difícil, porque lá no IFES, quando eu dou aula disso, né, eu tenho lá os modelos, né, que são bolinhas, tipo Lego, né, que a gente monta a molécula, coloca para vocês montarem, né? Aqui não tem como fazer isso, porque os meus modelos ficaram todos lá na escola. Mas eu vou tentar aqui de forma bem simples, eu vou tentar mostrar essas principais geometrias para vocês, tá? Principalmente na forma de um aplicativo que eu tenho aqui no sistema, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada, nós falamos de algumas hibridações. Já começamos a falar um pouquinho sobre as hibridações, né? Ó, hibridação SP, hibridação SP2, hibridação SP3. E esses orbitais híbridos, eles têm um formato, né? Então, a gente usa um pouco da teoria da hibridação para explicar um pouco de geometria de moléculas. Agora a gente vai usar uma outra forma de teoria, uma outra teoria, para explicar forma de moléculas, que é chamada teoria VSEPR. Tá? Do inglês, primeiro, essa teoria aqui é uma teoria para explicar geometria molecular. Não é uma teoria de ligação química, não. É uma teoria para explicar a geometria molecular. Ela é do inglês, ela é valence shell electron pair repulsion. Repulsão de pares elétrons da camada de valência, né, do inglês. E a gente vai usar essa teoria aqui, ó, para explicar a geometria molecular. O que quer dizer essa teoria? Basicamente o seguinte: eu tenho uma ligação química, né? Uma ligação química, ela é feita covalente
ela é feita por pares de elétrons, né? A ligação química sempre é feita aqui, o covalente, é sempre feita por pares de elétrons, e pode ser, ou não, pode ser que sobre elétrons, pares de elétrons, sob o átomo do centro, que chama de átomo central. E aí o que vai acontecer? Bom, a gente sabe que partículas de cargas de sinais iguais se repelem, né? Ou seja, elétron repele elétron. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um espalhamento das ligações químicas um espalhamento da ligação química, de modo que os elétrons das ligações químicas fiquem o mais longe possível, ok? Fiquem no ângulo o mais aberto possível. Então, essa teoria, que é a teoria da VESPR, fala o seguinte, que os elétrons das ligações. O que são os elétrons das ligações? São os elétrons que estão aqui, ó, sendo compartilhados. E os elétrons, que a gente chama de elétrons não ligantes. Quem que são os elétrons não ligantes? Os elétrons que ficam sobrando no átomo do centro. A gente vai dar exemplos disso, fiquem tranquilos. Vão se espalhar, irão se espalhar. Vão se espalhar a um ângulo maior possível, ok? Um ângulo maior possível. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou falar de exemplo a exemplo para vocês, e a gente vai caracterizar a geometria de ligação. Então, por exemplo, aqui, ó, são algumas geometrias conhecidas, chamada de, primeiro, geometria linear, geometria trigonal plana, geometria tetraédrica, geometria bipirâmide trigonal, geometria octaédrica, e por aí vai. São vários tipos de geometrias, eu vou falar uma a uma com vocês, tá? E aqui seria, pessoal, como os átomos se espalham no espaço tridimensional, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou começar com o exemplo mais simples de todos. Primeiro, vou começar com uma molécula formada por dois átomos. Uma molécula covalente formada por dois átomos. Exemplo, H2, Cl2, O2, HCl, HBr. Ou seja, molécula formada por dois átomos, sendo dois átomos iguais ou dois átomos diferentes. Aqui eu tenho H ligado a H, Cl ligado a Cl, O ligado a O, H ligado ao Cl e H ligado ao Br. São dois átomos só. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, hidrogênio, um elétron, hidrogênio, um elétron. Então vai compartilhar esse elétron, esse hidrogênio fica estável, o outro hidrogênio fica estável. Por exemplo, O2. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, né, ele é da família 6A. Então, para o oxigênio ficar estável, usando a teoria do octeto, ele precisa de 2 elétrons. Então, seria isso aqui, ó. Bom, aí eu pergunto a vocês, qual seria a geometria, o cloro, no caso, ó, o cloro são 7 elétrons, para estabilizar precisa de mais um, então compartilha um, ok? Qual seria a geometria esperada para esses tipos de moléculas aqui? O que vocês acham? Uma molécula formada por 2 átomos, né? E aí, 2 átomos sendo 2 átomos iguais ou diferentes. Aqui seria, por exemplo, a gente representa assim, né? H tracinho H, O, 2 tracinhos O. Lembrando que no oxigênio tem ligação sigma e ligação pi, né? H ligado ao Cl. Qual que seria a geometria molecular? Ou seja, qual a geometria esperada para essa molécula? O que vocês acham? Uma molécula formada por 2 átomos. Isso aí, garoto. Linear. Todas elas são lineares. Então, ó, se a molécula for formada por 2 átomos,
ela vai ser sempre linear. Linear seria, ó, uma bolinha, um átomo, outra bolinha, um átomo, ok? Ou, melhor, mostrando nos modelos, seria isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma molécula linear. Deixa eu ver se tem. Aqui, eu acho que tem uma aqui, peraí. Esquece essa... Ah, não é isso que eu queria mostrar. Ah, não tem molécula linear aqui. Mas, enfim. Seria basicamente o seguinte, ó. São 2 átomos só, tem 3, tá vendo? Ó? São 3 átomos. Seria 2 átomos. Esquece esse amarelo aqui, por exemplo, ó. Olha esse verde aqui e amarelo de lá. Seria... Os átomos estão numa mesma linha. Por isso que é chamado de geometria linear, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar as moléculas. Espera aí. Não sei se eu consigo... Deixa eu ver. Ah, acho que eu consigo desenhar aqui. Ó, desenhei, ó. Beleza, era isso que eu queria. Isso aqui é uma molécula linear, tá vendo, ó? É uma molécula linear. Imagina aí o hidrogênio ligado a ele mesmo. HCl. Ou no caso do oxigênio, ó, seria isso, ó. Deixa eu apagar tudo. O oxigênio seria basicamente isso aqui, né? Seria O ligado a O, né? Uma dupla ligação. Aqui, ó, se eu colocar a geometria, ó, aqui embaixo é escrito, ó, linear, tá vendo? Essa é chamada geometria linear, no qual os 2 átomos estão numa mesma linha. Beleza? Então, professor, vai ser sempre assim? Sempre assim. Deixa eu voltar lá. Sempre que eu tiver uma molécula formada por 2 átomos, seja ele 2 átomos iguais ou 2 átomos diferentes, não importa, né? X ligado a Y, por exemplo, a molécula vai ser sempre linear. Perguntas? Não tem como ser outra geometria, né? Não existe outra forma. Porque você não pode envergar essa ligação química, porque a ligação química é só entre 2 átomos, né? Mas, por exemplo, agora a gente vai começar a complicar, ó. Presta atenção agora. Agora, eu tenho uma molécula formada por 3 átomos, sem sobra de elétrons, pares de elétrons no átomo central. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Vou pegar o CO2 aqui, que é o exemplo mais clássico de todos. Carbono é da família 4, tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio é da família 6, tem 6 elétrons na última camada. Então, eu vou desenhar aqui, ó, os elétrons, e vamos ver agora as ligações químicas. Eu tenho o carbono que tem 4 elétrons, e precisa, então, de 4 para se estabilizar. Então, vou fazer aqui, ó, uma ligação com o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons, precisa de 2. Então, vou fazer 2 ligações, ó. Tanto aqui como do outro lado. Essa é a molécula do CO2, ok? Que a gente desenha, essa é a fórmula eletrônica, né? Essa aqui é a fórmula estrutural. No átomo do centro, ó, se você observar o átomo do centro, que é o átomo de carbono, todos os elétrons estão sendo utilizados para fazer a ligação. Então, todas as ligações têm elétrons. Aí eu pergunto a vocês, qual seria a geometria esperada, por exemplo, para o CO2? Seria isso que eu desenhei aí, ó? Ou seria isso daqui, ó, por exemplo, ó? O que vocês acham? Eu acho que é o primeiro. Quem vota no primeiro, escreve no chat para mim. Primeiro ou segundo? Só para ver como é que está aí o entendimento de vocês. O João Pedro disse que é o segundo. João Pedro Souza, por que você acha que é o segundo? A maioria está dizendo o primeiro. E por que é o primeiro? Por que vocês acham que é o primeiro modelo? E não o segundo? Porque, tipo, é linear isso aí, né? Tá, é uma linha reta. Ó, lembra que nós estamos usando uma teoria. Qual é a teoria? A teoria, a repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Ou seja, a ligação química vai tentar o mínimo de repulsão possível. Não é isso? Porque se ficar muito perto, vai ter muita repulsão, né? Muita repulsão.
Então, olha aqui, olha, presta atenção, João Pedro. Seguinte, nessa geometria primeira que eu coloquei aqui, ó, as ligações químicas são feitas de elétrons. Então, o que vai acontecer? Os elétrons aqui, ó, as ligações estão a um ângulo. Que ângulo é esse aqui, vocês sabem? Quanto que dá esse ângulozinho? Isso, 180 graus. Então, a ligação química, João Pedro, as ligações estão afastadas a um ângulo de 180 graus. Já nesse modelo que eu desenhei aqui, ó, qual é o ângulo disso aqui? É 60. 60 ou 90? 90. É 90. 90. É um ângulo reto, né, que a gente chama? É um Isso. ângulo reto, é um ângulo de 90. Então, olha só, a ligação aqui, os elétrons das ligações estão muito perto um do outro. Isso vai causar uma repulsão muito grande. De certa forma, isso vai destabilizar a molécula, ou seja, essa geometria que não existe para essa molécula. A geometria esperada para o CO2 é essa. Aliás, não existe qualquer outro ângulo diferente de 180 vai ser pior, né? Porque imagina um ângulo, por exemplo, de, sei lá, um ângulo de 120 graus, um pouquinho mais fechado, né? Vai ser pior do que 180, também não vai ser possível. Então, beleza? a molécula da água também é desse jeito Então, aí? vamos lá, calma lá. Vamos resolver esse problema aqui. Qual é a geometria do CO2, então? Linear. Linear. Opa. Professor, todas serão lineares? Sim, se obedecer esse critério aqui, ó. Que critério que é? Ter 3 átomos, 1, 2, 3, e não ter nenhum par de elétrons sobrando no átomo do centro. Eu vou mostrar a molécula de água daqui a pouquinho para você, tá? Porque a água também, como você perguntou, né? A água tem 3 átomos. 2 com mais 1 aqui, 3. Mas você vai ver que tem uma diferençazinha na molécula de água. Não sei porque que eu fechei, na verdade, não precisava ter fechado. Eu vou só mostrar aqui o CO2 de novo no aplicativo. Esse aplicativo tem... Depois eu passo o link para vocês brincarem aqui de montagem de geometrias, né? Para visualizar a geometria, porque requer uma visão tridimensional, né? Então aqui, eu vou pegar o CO2, ó. Olha a molécula do CO2. Carbono no meio, ó. Carbono marcado em cinza e os oxigênios marcados em vermelho. Olha a geometria qual é. Se eu colocar aqui, ó, em linha reta aqui, ó. Olha lá, ó. Os átomos estão todos alinhados, né? Estão todos alinhados. Por isso que a geometria também é uma geometria linear, ok? Ó, geometria linear. Todos os átomos estão numa mesma linha, tudo bem? O ângulo, ó, que a gente falou, ó, o ângulo entre as ligações é um ângulo de 180 graus, tá bom? Linear e ângulo de 180. Professor, fiquei em dúvida Diga. em uma questão daquela lista, que era assim, CHI3. Aí ele pedia a, como é que é? Estrutura eletrônica de Lewis. Aí eu fiquei em dúvida como que resolvia isso. A estrutura eletrônica de Lewis é isso que eu acabei de desenhar aqui atrás, aqui, ó, que é isso aqui, ó, mostrar os compartilhamentos de elétrons, né? Como é que é a molécula? É CHI3. CHI3. Ah, sim. É carbono ligado a... Carbono faz 4 ligações, sendo que uma é hidrogênio e as 3 são com iodo. Simplesmente assim. Então, sempre que for tipo assim, 2 e 3 átomos vai ser linear? E 4 átomos... Peraí, porque você perguntou 2 coisas diferentes. Vamos lá, com calma aí. Primeiro, uma molécula formada por 2 átomos sempre vai ser linear. Ok? Sempre. Uma molécula formada por 3 átomos sempre também vai ser linear. Desde que não tenha sobra de elétrons. Por quê? Eu vou agora mostrar uma outra situação, que foi a situação que você acabou de me perguntar, que é o caso da água. A água é uma molécula formada também por 3 átomos, ok? 3 átomos, e tem
sobra de elétrons no átomo central. Eu vou mostrar para você aqui rapidinho, peraí. Opa, vou voltar aqui. Primeiro, vamos tentar desenhar. Só um minutinho, rapidinho. Tem uma pessoa me ligando aqui no WhatsApp. Deixa eu só bloquear ele aqui rapidinho. Vamos montar aqui a molécula de água. Então, ó, a água é uma molécula formada por 3 átomos, igual ao CO2. Só que vai ter uma diferença em relação ao CO2. Presta atenção. Ó, oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. E tem o hidrogênio que tem 1 elétron na camada de valência. Então eu vou ter isso aqui, ó, compartilhamento e compartilhamento. Qual é a diferença que a gente está vendo em relação ao CO2, que a gente desenhou aqui atrás? A diferença é que no átomo do centro, que é o carbono aqui, que foi o carbono, todos os elétrons do carbono estão envolvidos na ligação química. Já aqui na molécula de água, o que a gente está vendo? O que vocês veem aí? Tá sobrando elétron. Isso aí, está sobrando elétrons no átomo de oxigênio. Esse é um grande problema. Por que é um grande problema? Porque o seguinte, esse par de elétrons que está sobrando, imagina esse par de elétrons aqui em cima do átomo de oxigênio. Elétrons. Eu vou ter um par de elétrons que vai estar fazendo aqui uma repulsão eletrônica, uma repulsão nas ligações químicas. Ok? Da forma que eu desenhei. Se a molécula de água fosse o quê? Linear. Ok? Então eu teria que o par de elétrons estaria a um ângulo aqui de 90 graus. Isso iria causar uma grande repulsão eletrônica, desses elétrons não ligantes, que a gente chama, desses elétrons que sobraram, sobre a ligação química, né? Então, o que vai acontecer? Esses elétrons vão fazer uma repulsão nesses pares de elétrons que estão ligados, esses elétrons que não estão ligados, obviamente, vão fazer uma repulsão nessa ligação química, de modo a espalhar essas ligações e espalhar os elétrons que estão sobrando a um ângulo de equilíbrio, que a gente chama. O que seria um ângulo de equilíbrio? Um ângulo máximo possível de estabilidade, para ter um mínimo de repulsão, que seja pelo menos maior do que 90 graus. Porque um ângulo de 90 graus está causando muita repulsão eletrônica. Então, o que vai acontecer, pessoal? Esse par de elétrons, esses 2 pares de elétrons sob a ligação, vai fazer uma repulsão, de modo que vai acontecer isso daqui, ó. A molécula de água, e graças a Deus, para quem acredita em Deus ou não acredita, enfim, ainda bem que é assim, tá? Vou ter essa geometria aqui, ó. Sendo que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo entre a ligação química é de aproximadamente 109 graus, ok? E também aqui eu tenho um ângulo de repulsão desses elétrons. Isso aqui não é tão fácil de visualizar, porque isso é tridimensional, tá? Eu teria, vocês têm que imaginar aqui, ó, 2 ligações químicas, duas ligações químicas, sendo que esse par de elétrons aqui, ó, tá lá atrás do slide, lá para trás, e esse par de elétrons aqui que está sobrando está aqui na frente, na cara de vocês, aí, no rosto de vocês, ok? Isso aí formando um outro tipo de geometria. Então a molécula de água não é linear, tem uma outra geometria. Alguém sabe que geometria é essa? Trigonal? Trigonal? Será? Alguém tem outra sugestão? Angular. Isso aí, angular. Essa geometria que deveria ser linear, na verdade não é linear, porque está claro que os átomos não estão na mesma linha. Essa geometria é conhecida como geometria angular.
Eu vou mostrar para vocês aqui, obviamente, no nosso aplicativo. Ó, tá exatamente ali, ó, a molécula de água que estava já desenhada, né? Aí a molécula de água, ó, o oxigênio no centro e os 2 hidrogênios. Aqui eu tenho o nome da geometria. Tá em inglês aqui, né? Bent, mas é geometria chamada angular. Aqui, ó, deixa eu mostrar o ângulo da ligação. Ó. Eu falei 109, né? 104, desculpa, eu confundi. 104,5. Vamos só corrigir lá. Errei por alguns graus aí. Ó, vou corrigir isso aqui, né? 104,5 graus. Ok? E o nome da geometria é angular. Ó. Ah, professor, por que você falou que graças a Deus ou não é assim? Porque se a água fosse linear, não teria... Seria impossível ter vida na Terra. Porque tem a ver com a polaridade da água. Mas polaridade é um assunto que a gente vai ver mais pra frente. Vamos ver aqui, ó. Olha os pares de elétrons que eu falei com vocês, que estão sobrando, ó. Ó, vou tirar os pares de elétrons. Vou adicionar os pares de elétrons, que são 2, ó. Os pares de elétrons estão espalhados o máximo possível, tá? Para diminuir a repulsão eletrônica. Pode falar. Ele não pode sobrar, não? Que nunca pode sobrar, tem que ser o par certinho. Sempre vai sobrar par. Não vai sobrar nunca um elétron só. Essa é a pergunta? Sim, sim. Sempre vai ser par. Sempre vai ser par de elétrons sobrando. Por isso que a teoria, lá, ó, a teoria é teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Ou seja, sempre ocorre sobra de pares, nunca um elétron só, tá? Sempre par. Beleza aí, pessoal? Entenderam a geometria da água? Por que a geometria da água não é linear, e sim uma geometria angular? Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Ó, vamos resumir o que a gente fez até agora. Vamos lá. Molécula formada por 2 átomos. Linear, sempre. Molécula formada por 3 átomos, sendo que não sobra elétrons no átomo central. Vai ser sempre o quê? Linear. Molécula formada por 3 átomos, com sobra de elétrons no átomo do centro. Angular. Beleza? Aqui eu coloquei 2 exemplos, mas tem mais, obviamente. Vamos continuar aqui a nossa discussão, então. Vamos aumentar a complexidade. Agora, eu vou mostrar uma molécula formada por 4 átomos, sem sobra de pares de elétrons no átomo central. Exemplo, BF3. Ó, a gente viu que o boro, por exemplo, o boro é um elemento da família 3A. Tem 3 elétrons na camada de valência. O boro foge à teoria do octeto. Ele faz com o flúor aqui, ó, ele faz só 3 ligações químicas. Para atingir 8, ele precisava fazer 5 ligações, não 3, né? Com 3 com mais 5 daria 8. Então, o boro aqui está fugindo à teoria do octeto. Mas tudo bem. Vamos esquecer um pouco a teoria do octeto agora. Vamos olhar as ligações químicas. Está aí o BF3. Os 3 elétrons do boro, pessoal, estão envolvidos na ligação química com o flúor. Tá vendo? Não sobra nenhum elétron no átomo do centro, que é o boro nesse caso. Não tem sobra de elétrons. A geometria que eu desenhei aí, que eu coloquei, tá certa, será? Será que essa é a geometria correta? Ó, seria assim, ó, BF, F e F. Essa aí é a geometria. Você acha que não? E qual que seria a correta? A correta seria tipo uma pá de ventilador, que teve até uma questão que pedia esse exemplo aí na lista. Garoto, tá ligadão. Seria isso aqui, mais ou menos? É isso aí mesmo, igual uma hélice. Isso, tá certinho. Por quê? Nessa geometria que eu desenhei aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho pares de elétrons, ó, que estão a um ângulo de 90 graus aqui, ó. Né? Tá muito perto essa ligação. Isso vai causar uma repulsão muito grande. Quando eu espalho isso igualmente,
igualmente 360 dividido por 3, dá quantos? 360, 120. Todos os ângulos aqui iguais, ó. Todos os ângulos são iguais a 120 graus, ok? Vou mostrar isso aqui no modelinho para ficar mais fácil para vocês. Você pode repetir, professor? Posso? Espera aí. Só voltar no slide anterior aqui. Ó. Do jeito que eu desenhei aqui, ó, como se fosse tipo um T, né? Desenhei tipo um T, né? Tá vendo? Uma geometria tipo em T ali, ó. O boro aqui no centro, o flúor e o flúor. Aqui, ó, eu tenho os elétrons que estão muito perto, os pares de elétrons da ligação química, né, ó. Esses pares de elétrons estão a um ângulo de 90 graus. Sendo que aqui está 180. Não está espalhado de forma igual, entendeu? Qual é o espalhamento mais estável possível? O espalhamento mais estável possível é um espalhamento que eu coloco as ligações todas no mesmo ângulo. Um ângulo de 120. Por quê? 120 vezes 3 é 360, né? Que é a somatória dos ângulos, né? Então, quando eu faço a geometria nesse arranjo, eu tenho uma geometria mais estável. Ok? Mais estável. Estável não, estável. Ok. E como é que é o nome dessa geometria? Aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Boro no centro. Vou colocar na forma de bolinha para vocês entenderem, né? O flúor. Depois aqui, ó. O flúor. E aqui, flúor. Essa geometria, sabe? Trigonal plano. Isso. Plana, isso mesmo. Trigonal plana. Trigonal plana. Eu vou mostrar aqui no modelinho para ficar mais fácil vocês enxergarem aí. Ó. BF3. Tá aí, ó. BF3. O boro lá no centro da molécula, ó. Boro no centro. E todos os ângulos iguais, ó. Todos os ângulos iguais a 120. Por que é chamado de trigonal plana? Trigonal, porque tem 3 lados, né? Ó. Tem 3 lados. Trigonal. Né? Imagina aqui você ligando esse átomo a esse, né? Fazendo uma linha, esse átomo a esse átomo a esse. Forma um triângulo, né? Trigonal plano. Por que plano? Porque os átomos, todos eles, estão no mesmo plano. Né? Se eu pegar uma faca aqui e cortar, ó, nessa direção, eu vou cortar metade para cima e metade para baixo. Ok? Aqui, ó, geometria trigonal plano, ou trigonal planar, aqui está no inglês, né? Beleza? Tem vários aplicativos de celular, tá? Tanto Android como Como iOS. uma animaçãozinha, né, de computador. Caiu aí? Agora tá travando. Tá travando só. Estão me ouvindo aí, pessoal? Agora tá certo. Às vezes alguma oscilação. Voltou. Meu Wi-Fi aqui, às vezes dá uma oscilaçãozinha de roteador, não sei porquê. Beleza. Aonde que eu parei? Parei, eu estava mostrando para vocês o BF3, né? Deixa eu voltar aqui.
Mas não salvou nada do que eu risquei aqui. Não sei porque que eu fui fechar também. Como tá na gravação, né? Então, o BF3, né, pessoal? O BF3, ele está numa geometria, né? Que a gente chama de geometria trigonal plana. Sendo que o ângulo aqui, ó, todos os ângulos são de 120 graus, tá bom? Então, vamos lá. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está aumentando a molécula, fazendo uma molécula cada vez maior, com maior quantidade de átomos, né? Agora eu coloquei, ó, 4 átomos, 1, 2, 3, 4 átomos, sem sobra de pares de elétrons no átomo central. Pela lógica, obviamente, o que eu vou mostrar agora? Uma molécula formada por 4 átomos, com sobra de pares de elétrons no átomo central. Aqui, ó. Uma molécula, então, formada por 4 átomos, com sobra de pares de elétrons no átomo central. Exemplos, coloquei 2 exemplos aqui. O mais clássico é o da amônia. E essa molécula aí, ó, amônia. Então, se Gás, amônia, sobra elétrons no átomo central, muda o formato? muda. Caraca, Muda o formato. que difícil. Porque olha só, veja bem, presta atenção agora. Vou pegar aqui a amônia, olha. Amônia, qual é o número atômico do nitrogênio? Aliás, qual é a família do nitrogênio? Família 5, né? Ou seja, tem 5 elétrons na camada de valência. Aí, faz ligação com hidrogênio. Faz ligação com hidrogênio, são 3 hidrogênios. Então, compartilha, compartilha e compartilha. Qual é a diferença do BF3 que eu mostrei atrás? Aqui, ó. Qual a diferença do BF3 para o NH3? A diferença é que no nitrogênio, que é o átomo do centro, tem um par de elétrons, tá vendo? Ah, professor, então não vai ser aquela geometria do BF3? Não, por quê? Imagina, eu teria, ó, N, H, H e H. Aí, imagina que em cima desse nitrogênio, de forma tridimensional aqui, ó, imagina que a amônia aqui estaria formando a geometria trigonal plana. Aí você imagina aqui em cima, imagina de forma tridimensional, o par de elétrons sobrando. Esse par de elétrons está a um ângulo, ó, está a um ângulo aqui, ó, de 90 graus com os elétrons da ligação química. O que vai acontecer? Eu vou ter uma repulsão muito grande. Essa repulsão eletrostática de elétrons de carga de sinal iguais, né, obviamente, são de cargas negativas. O que vai acontecer? Esse par de elétrons sobrando vai fazer uma repulsão nessas ligações químicas. E aí o que vai acontecer com essa geometria que era trigonal plana? Esse nitrogênio com essas ligações vão se fechar um pouquinho, como se fosse um guarda-chuva. Um guarda-chuva de cabeça para baixo, obviamente, e o par de elétrons continua aqui, ó. Agora, eles estão em um ângulo que é diferente de 90 graus. Ok? Então, a geometria que deveria ser trigonal plana, agora passa a ter uma outra geometria. E qual é o nome dessa geometria aqui, ó? Piramidal, isso aí, bipiramidal não. Piramidal. Muito bem. Piramidal. Ok? Isso olhando de maneira tridimensional. Olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês a molécula de NH3, ó. Tirar o par de elétrons, ficar mais fácil. Ó, a geometria, se você olhar assim, ó, parece que é trigonal plana, né? Olhando de frente assim, né? Mas se você coloca ela de lado, ó, as ligações elas estão um pouquinho fechadas, né? Formando o que a gente chama de uma pirâmide, né? Como se fosse uma pirâmide mesmo. Chamada de piramidal, ou piramidal trigonal também é o nome dela, o sinônimo. Tá? Alguém quer perguntar aí? Olha o par de elétrons sobrando, ó. Marcado em cinza ali, ó. Olha o par de elétrons. Professor, por que esses elétrons estão juntos? Mais ou menos juntos.
esse par de elétrons? Yep. Por quê? Porque lembra que os orbitais, nos orbitais, né, aqueles caixotinhos, eles são sempre dados por pares de elétrons. Então, sempre eu vou ter par de elétrons nesses orbitais que estão sobrando aí, esses elétrons que estão sobrando. A sobra sempre vai ficar dentro de um orbital impar, sempre impar, nunca separadinho. Entendi. Valeu. Tá? Então, na geometria, pessoal, geralmente a gente não mostra os pares de elétrons, né? A gente tira os pares de elétrons que estão sobrando para mostrar aqui o arranjo, né? Ó, que é um arranjo piramidal, trigonal, ou piramidal. Né? Mostrando de novo, ó, BF3. BF3 é trigonal plano, 4 átomos. NH3 deveria ser trigonal plano, mas por conta da sobra de elétrons, não é trigonal plano, é piramidal. Beleza? Então, ó, mais uma conclusão que a gente chega. Se eu tenho uma molécula formada por 4 átomos e tem sobra de elétrons, pares de elétrons, a geometria vai ser piramidal. Ou pirâmide trigonal, né? Mesma coisa. Ou pirâmide trigonal. Mesma coisa. São sinônimos. Tá? Vou aumentar a quantidade de átomos agora. Uma molécula formada por 5 átomos sem sobra de pares de elétrons. Exemplo, CH4, 5 átomos, 4 hidrogênios e 1 carbono. Ó, alguém eu vi alguns exercícios desenhando essa molécula errada, tá? O desenho correto dessa molécula é assim, ó. Eu vi alguns em exercícios anteriores que vocês mandaram, tinha hidrogênio ligado a hidrogênio. Não existe isso, né? O carbono é da família 4, tem 4 elétrons na camada de valência. Então, o carbono precisa fazer 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Ó, todos os 4 elétrons do carbono estão sendo utilizados nas ligações químicas. A geometria que eu coloquei aí seria assim, ó. Seria esse formato aqui, ó. Isso está certo, pessoal? Será que isso aqui é uma geometria mais estável? Será que não deveria ter uma outra forma mais estável desses átomos se espalharem? Né? Porque aqui, o que eu tenho? Ó, eu tenho par de elétrons, eu tenho par de elétrons, par de elétrons e par de elétrons. Será que esses pares de elétrons não conseguiriam se espalhar um ângulo maior do que o ângulo que está aqui? O que vocês acham? Eu acho que tá certo, porque não tá sobrando elétron. Você acha que está certo? É, desse jeito aí da tetraédrica, sim. Tá, mas do jeito que eu estou mostrando aqui, ó, essas ligações estão de modo que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, é isso? É isso que você quer dizer? É, sim. Porque Não sei. a gente tem que lembrar que nós temos 3 eixos na dimensão espacial, né? Aqui a gente está olhando a molécula em 2 dimensões só. Estaria olhando a molécula só em 2 dimensões. E a terceira dimensão? Por exemplo, eu teria só aqui todos os átomos, do jeito que eu escrevi, todos os átomos estão como se fosse uma folha de papel. Né? Imagina uma folha de papel. Eu tenho todos os átomos como se fosse uma folha de papel. E o eixo que sai aqui da folha de papel? O eixo que está lá para trás da folha de papel? A gente está ignorando esses eixos. Será que não existe uma forma de espalhar um pouco melhor essas ligações? E aí eu vou mostrar para você no modelo, que aí você talvez vai concordar um pouco melhor comigo. Seria isso aqui, ó. CH4, cadê? Tá aqui, ó, CH4. Ó, carbono, hidrogênio
hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Eu não estou mostrando isso em 2 dimensões só, estou mostrando em 3 dimensões, tá vendo? 3 dimensões. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus entre essas 2 ligações? Vocês acham Não. que é de 90 graus? Não é. Obviamente não é. Esse ângulo aqui é um ângulo maior do que 90 graus. Que é um ângulo mais estável. Por quê? Assim, dessa forma, os átomos se espalham muito melhor, de forma muito melhor, né? Qual é o ângulo ali? Ó? Vou mostrar, ó, 109,5. Eu confundi aquela hora, tá vendo? Da água. Esse é o ângulo, ó, 109,5 graus. Todos os ângulos são iguais a 109,5. Como é que é o nome dessa geometria aqui? Alguém sabe? Piramidal? Não, piramidal era da amônia. Tetraédrica. Tetraédrica. Muito bem. Homem. Tetraédrica. Mas o nome do modelo 3D e o do papel é o mesmo? Não, esse, ó, voltando aqui, ó. Opa. Voltando aqui. Dessa forma que eu desenhei aqui, ó, tá errado. Essa não é a forma correta de desenhar. Ah, professor, a gente vê em muitos livros, a gente vê escrito dessa forma. Beleza. Quando a gente não está preocupado com a geometria, quando a gente não está preocupado, se a questão, o exercício não está preocupado com a geometria, você pode desenhar do jeito que você quiser. Agora, quando eu estou preocupado com a geometria, eu tenho que desenhar da forma correta. E a forma correta não é essa forma aqui. Uma forma em cruz, né, que parece uma cruz. A forma correta é um tetraedro. Seria isso aqui, ó. Lembra do orbital híbrido sp3? Que a gente falou da aula passada? O orbital híbrido sp3 não está num arranjo tetraédrico? É exatamente o que a gente está fazendo agora. Só que a gente está fazendo agora de uma maneira totalmente, numa visão totalmente diferente. A gente está falando aqui em espalhamento das ligações. Né? Ó, isso aqui, o carbono aqui está hibridizado de forma sp3. Aqui eu nem falei de hibridação, nem estou usando hibridação como ideia. Só que a hibridação, a ideia da hibridação está casando com a ideia de geometria molecular. As duas coisas estão se juntando agora, como se fosse um quebra-cabeça, tá? Professor, o que você desenhou aí? Ó? Essa aqui é uma forma que a gente desenha, né? Desenhar moléculas tridimensionais, ó. É para dar uma ilusão, né? Para dar uma visão tridimensional. É como se fosse assim, ó. Esse carbono ligado a esse hidrogênio, essa ligação que tem tipo uma, vamos dizer assim, uma cunha que a gente chama, cheia, é como se os 2 hidrogênios estivessem saindo do slide indo em direção a vocês. Essa ligação aqui que eu coloquei pontilhada é o hidrogênio que está lá atrás do slide. E essa ligação aqui, ó, é uma ligação que está no plano do slide, né? Essa geometria é chamada geometria tetraédrica. Por que tetraédrica? Porque forma 4 lados, né? Tetra de 4. Né? Voltando aqui, ó, lá no modelo, ó. Foi o que eu desenhei para vocês, tá vendo, ó? Ó, os dois hidrogênios aqui, ó. Os 2 hidrogênios estão saindo do plano e indo em direção a vocês. Eu tenho o hidrogênio que está lá atrás, escondido, tá, como se fosse mergulhado lá no slide, e tem o hidrogênio que está no mesmo plano do carbono. Ok? As moléculas, elas são tridimensionais, elas não são bidimensionais. Elas se espalham no espaço 3D. Tudo bem? Luiz perguntou, professor, então é por isso que aquelas linhas pontilhadas, desenhos, então é por isso que tem aquelas linhas pontilhadas nos desenhos de algumas ligações? Sim, Luísa, é exatamente o que eu desenhei aqui anteriormente, né? Essas linhas pontilhadas aqui é para dar uma visão, né? Para tentar dar uma visão tridimensional, porque quando a gente escreve no caderno, quando a gente escreve no quadro, né? Quando a gente vai uma apostila, um livro, o livro ele só tem 2 dimensões, né? Quem dera tivesse um livro em 3 dimensões. Se pudesse abrir o livro ali, ó, abrir a página do livro, saísse a molécula para você. Isso aí, quem sabe, daqui uns anos a gente vai ter isso, né? Uma molécula saindo do plano ali para você ver, visualizar, né?
Seria um negócio bem psicodélico, bem legal. Mas, infelizmente, para mostrar de forma mais lúdica, né, vamos dizer assim, a gente desenha essas projeções que a gente chama, tá? Isso aí, tem uns livros infantis que tem negócio 3D, né? Pô, mas imagina fazer isso com um livro de química que sei lá, tem às vezes 300, 400 páginas, né? Como é que você vai fazer isso? Vai ficar caro pra caramba, mas a ideia é bacana. Quem fizer isso, o primeiro que fizer isso, é uma boa ideia de ganhar dinheiro aí. Fazer um livro de química tridimensional. Putz, sonho, hein? Mestre do capitalismo. Só pensa em dinheiro, né? Puta merda, cara. Então, olha só. De novo, ó. Se um átomo é formado por 5 átomos e não tem sobra de elétrons no átomo do centro, não tem sobra de elétrons, a geometria vai ser sempre tetraédrica, ok? Sempre tetraédrica. Professor, e quando tem 5 átomos? E quando tem 5 átomos e tem sobra de par de elétrons? Eu só vou mostrar para vocês, tá? Não vou cobrar isso de vocês, só vou mostrar. É uma geometria mais complexa, tá? E essa geometria aqui, ó. Uma molécula formada por 5 átomos. 1, 2, 3, 4, 5 átomos, sendo que no átomo central tem um par de elétrons sobrando. Essa aqui é uma outra geometria muito rara, e não é uma geometria muito comum. Se você virar isso aí de cabeça para baixo, parece, né, vai depender muito da imaginação de vocês, parece uma gangorra. É o nome dessa geometria, chamada de gangorra. Aqui seriam os pezinhos da gangorra, ó, estaria no chão, e aqui estaria o lugar onde senta o menininho, ó. Aqui estaria onde senta o outro menininho. Viagem, né? Chamado de gangorra. Aqui é molécula formada por 5 átomos com sobra de elétrons no átomo do centro. Show de bola? Ah, eu tenho isso no modelo, né? Por que eu podia ter mostrado isso, né? Essa molécula. Tá aqui, ó. Gangorra. Ó. Pezinho da gangorra, ó. Pezinho da gangorra. E aqui estaria o lugar onde vai sentar na gangorra. Peraí, deixa eu tirar essa parte elétrica que tá atrapalhando. Ó. Pezinho da gangorra, sentam aqui desse lado nesse átomo, sentam do outro lado no outro átomo. Obviamente ninguém vai sentar em átomo, né, pessoal? É só o nome da geometria mesmo, tá? Bora lá. Outra geometria. Agora, nós falamos o anterior aqui, ó, seria quantos? 5 átomos. Caramba, professor, você está colocando moléculas cada vez maiores aí, hein? É isso aí, essa é a ideia. Ó. 6 átomos. Sem sobra de pares de elétrons no átomo do centro. PCl5. PCl5, por exemplo. Ó, P, 2, 3, 4, 5 elétrons. O fósforo é da família 5, tem exatamente 5 elétrons. Cloro, 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 cloro e cloro. Ó, uma ligação covalente, outra ligação covalente, outra ligação covalente, mais uma. Eu coloquei uma a mais aí, né? Outra ligação covalente. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui está sobrando. Eu, hein? Alguém falou que é octaédrica, o Rafael Lázaro. Será que é octaédrica a geometria aqui? Será? Octaédrica seria de 8 lados, né? Vamos ver lá no programinha qual é a geometria que se espalha essa molécula? Ó. Bipiramidal. Muito bem. Ó, PCl5, ó. Olha o PCl5 aí, gente.
Ó, fósforo no centro, está marcado em marronzinho, e os cloros marcados em verde, bolinhas verdes. Deixa eu colocar aqui de uma forma que vocês consigam ver melhor. Eu teria aqui, ó, uma base triangular aqui, né, no meio, um átomo de cloro para cima e um átomo de cloro para baixo. Eu formaria uma pirâmide aqui em cima e formaria uma pirâmide na parte de baixo. Isso é chamado de geometria bipiramidal. Bipiramidal trigonal, para ser mais preciso, né? Ó. Mostrando a pirâmide aqui. São duas pirâmides e a base aqui, ó, da pirâmide trigonal, tá? Bipiramidal trigonal. Eu só preciso ter muita visão tridimensional. Precisa ter visão tridimensional, muita, né? Desenhar isso não é fácil, né? Ó, P seria assim, né? P, Cl, Cl e Cl. Aí eu teria aqui em cima, ó, uma ligação com cloro e lá embaixo outra ligação com cloro. Aí eu teria aqui uma base, né? Isso aqui não é ligação química não, tá? Só estou mostrando em pontilhado para vocês verem. Uma base trigonal, né? E duas pirâmides, né? Uma pirâmide aqui em cima, ó. Nossa, desenhar isso não é fácil, né? Uma pirâmide aqui em cima e uma pirâmide aqui embaixo, ó. Chamada de bipiramidal trigonal. Show? Dúvidas? Aqui, ó. Esse ângulo, esses ângulos aqui de dentro, ó, são 3 ângulos de 120 graus. E, obviamente, o ângulo dessa ligação do cloro com essa outra ligação do cloro aqui embaixo, esse ângulo aqui vai dar um ângulo de 180 graus, tá? Bipiramidal trigonal. Essa é a forma mais estável para espalhar as ligações para ter o mínimo de repulsão possível. 6 átomos sem sobra de elétrons. Professor, você vai colocar 6 átomos com sobra de elétrons? Não, não vou colocar isso não, porque já é difícil para vocês, tá? É bem difícil. Mas eu posso colocar 7 átomos sem sobra de elétrons. Aqui, ó. 6. CF6. Qual molécula, Luma? Qual que você quer ver? Essa aqui? Você consiga enxergar melhor. Ok? Estou girando aqui para você... Opa. Peraí que tá bugando meu negócio aqui. Peraí. Travando para vocês aí, pessoal? É porque para mim deu uma travadinha aqui, acho que é a internet mesmo. Estão me ouvindo aí? Responde aí, por favor. Agora sim, professor. Tá dando umas travadas doidas aqui. Só um minuto. Não sei se é o meu computador ou se é a internet aqui de casa. Só um minutinho. Deixa eu
fechar aqui e abrir de novo. Vamos lá. Estou quase acabando aqui já. A gente parou na molécula de SF6, ou seja, uma molécula formada por 7 átomos sem sobra de pares de elétrons. Caramba, como é que vai ser isso, hein? S, enxofre da família 6, 6 elétrons a camada de valência, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo 6 ligações com flúor. Essa molécula é uma molécula que foge à teoria do octeto, né? Porque está fazendo muito mais do que as ligações que devia, né? Mas tudo bem, isso não importa agora. Vamos lá. Qual vai ser a geometria dessa molécula aqui, ó? SF6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Aí sim, Luísa, isso aí. Vai ser octaédrica. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês no modelo de novo, ó. Octaédrica. SF6. Olha aqui que gigante, que molécula gigante. Seria assim, 2 pirâmides, né? Como se fosse 2 pirâmides. Só que a base da pirâmide, ao invés de ser triangular igual ao anterior, a base da pirâmide é o quê? É quadrada, tá vendo? O nome... Desculpa. Saúde. Obrigado. Ó, chamado de octaédrica. Por que é chamado de octaédrica, essa geometria? Porque são 4 lados em cima e 4 lados embaixo, como se fosse 2 pirâmides, uma sobre a outra, né? Sendo 2 pirâmides de 4 lados em cima e uma pirâmide de 4 lados embaixo. O total vai dar 8, por isso que é chamado de octaédrica. Ou também bipirâmide de base quadrada, tá? São as 2 formas de falar dessa geometria aqui, tá bom? Professor, tem mais do que isso? Não, fique tranquilo, essa é a última que eu mostrei. Então, ó, geometria disso aqui, vai ser impossível desenhar isso, né? Já não sou bom desenhista, e ainda na canetinha aqui fica pior ainda. Mas seria basicamente isso aqui, ó. Aqui seria a base da pirâmide, a base quadrada da pirâmide, e aqui em cima, ó, em cima desse enxofre, eu teria mais uma ligação. Esse enxofre, eu teria outra ligação com flúor, né? De modo que eu teria aqui, ó, uma base, com essa base formando uma primeira pirâmide aqui, ó, de forma, obviamente, se diz imaginária, né? Teria a primeira pirâmide de 4 lados, uma segunda pirâmide lá embaixo de mais 4 lados. Nome, então, octaédrica. Ok? Octaédrica. Muito bem, vamos ver se a gente conseguiu resumir isso. Então, vamos lá. Se a molécula é formada por 2 átomos, molécula formada por 2 átomos não tem átomo central, né? Molécula formada por 2 átomos só tem 2 átomos. Não tem um átomo central, como 3, por exemplo, né? Então não faz sentido falar de átomo central para molécula formada por 2 átomos. Então não tem par de elétrons no átomo do centro. Qual é a geometria de molécula formada por 2 átomos? Vamos resumir aí. Linear. Perfeito, garoto. Agora uma molécula formada por 3 átomos, sendo que não tem par de elétrons no átomo central. Qual é a geometria? Também linear. Não tá sobrando? Também linear. Linear. CO2, né, que a gente deu exemplo lá atrás. A molécula é formada por 3 átomos e possui par de elétrons no átomo central. Acho que é angular. Angular.
Angular. Beleza. A molécula é formada por 4 átomos e não tem par de elétrons. Tetraédrica. Trigonal plano. Trigonal plano. Você confundiu aí. A molécula é formada por 4 átomos e tem par de elétrons sobrando. Piramidal. Piramidal. A molécula tem 5 átomos e não tem par de elétrons sobrando. É o caso do metano, CH4, por exemplo. Tetraédrica. Tetraédrica, muito bem. Tetraédrica. 5 átomos com par de elétrons é muito raro, né? Eu só mostrei para vocês, é a gangorra. Não se preocupe com isso, tá? Com essa aqui não precisa se preocupar. Não vou cobrar de vocês. 6 átomos sem par de elétrons e 7 átomos sem par de elétrons. Foram as duas últimas que a gente viu. 6 átomos primeiro. Bipiramidal Isso. Bipiramidal e octaédrico. e octaédrica. Bipiramidal de base trigonal, para ficar mais completinho aqui, né? Essas, pessoal, são as geometrias que vocês mais precisarão lembrar para qualquer situação dentro da química, tá? Que são essas daí: geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal, tetraédrica, gangorra não, obviamente, né? Não precisa lembrar, não vou cobrar isso de vocês. Bipirâmide trigonal e octaédrica, ok? De que vai depender essa geometria? Depende da quantidade de átomos e depende se tem ou não par de elétrons no átomo central. Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? Professor, você pode fazer a molécula de N2H4 que eu fiquei com dúvida naquela lista? Você quer que eu te resolva a questão, cara? Mas é fácil, bicho. Eu já enviei, já. Ó, nitrogênio é assim, ó. Vai ser nitrogênio ligado a nitrogênio, H ligado a nitrogênio. Assim, ó. Nitrogênio fazendo 3 ligações químicas, 1, 2, 3, que ele deve fazer, né? E o hidrogênio sempre fazendo uma ligação química. Essa aqui é a molécula de N2H4. Ah, boto fé, entendi. Tá? Vamos lá, para terminar a aula, então. A formação de um composto entre um átomo de número atômico 6 e dois átomos de número atômico 16 originará moléculas com geometria. Então, um composto formado por um átomo que tem número atômico 6. Quem que tem número atômico 6? Vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p2. Camada de valência tem 4 elétrons. Então, o X aqui, ó. Alguém está com o microfone aberto aí, quer perguntar? Então, 4 elétrons na camada de valência. Esse átomo X aí, que tem número atômico 6, está ligado a 2 átomos com número atômico 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p... Passei já? Vamos lá. 3p4. Professor, eu preciso fazer isso? Não é só olhar a tabela periódica? Lógico. Se ele deu o número atômico aqui, ó, é só você ir lá na tabela periódica e descobrir quem é esse composto. Quem é esse composto? Não, quem é esse elemento. Mas eu fiz a distribuição aqui, ó, e sei que na camada de valência tem quantos elétrons? 6 elétrons na camada de valência. Então seria um elemento Y que tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como são 2 átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá. O X tem 4 elétrons na camada de valência. Então ele precisa de 4 elétrons, mais 4 elétrons para atingir o octeto. O Y, os Y, na verdade, tem 6 elétrons na camada de valência.
Se tem 6 elétrons, precisa de mais 2 para atingir o octeto. Então, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter uma ligação com uma ligação X com Y, X que tinha 4, agora tem 5. O X vai fazer mais uma ligação, ó. Agora ele fica com 6 elétrons. E o Y, que tinha 6, agora está com 8. Isso vai acontecer a mesma coisa do outro lado, ó. Ok? Então a molécula vai ser assim, ó. X, dupla Y, dupla Y. Qual é a geometria? Qual é a geometria de 3 átomos? 1, 2, 3. 3 átomos. Sendo que não sobra elétron no átomo do centro. Que geometria é essa, pessoal? De 3 átomos... Linear. Isso, garoto. Linear. Ó. Então, olha só como é que é fácil isso. Como é que é mamata fazer isso. Não teria como excluir as alternativas erradas pelo fato de ter... Ah, isso aí. Beleza. Boa ideia, cara. Você deu um... Lázaro, show de bola. Se tem 3 átomos, nunca vai ser octaédrica, nem piramidal, nem isso. Só vai sobrar exatamente essa opção. Beleza. Uma questão de múltipla escolha, que você quer ganhar tempo, vai direto por eliminação. Mas aqui eu fiz provando para vocês, né? Eu provei aí que é uma molécula linear, tá bom? A partir da análise das estruturas de Lewis, o par de substâncias que apresenta a mesma geometria molecular é letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Ou seja, qual opção aí, qual alternativa que tem as duas moléculas com a mesma geometria? O que vocês acham? Ó, letra A aqui, ó, molécula formada por 5 átomos, sendo que o carbono está usando as 5 ligações, as 4 ligações dele. Seria assim, ó, Cl, H, H e H, por exemplo. Que geometria é essa daqui, ó? Que vai resultar numa molécula formada por 5 átomos, sendo que no átomo central não sobra elétrons. Trigonal plana? Trigonal plana? Trigonal plana é isso aqui, ó. Tetraédrica. Trigonal plana é que a gente desenhou do BF3, né? Opa. BF3, trigonal plana. Isso aí é tetraédrica. Tetraédrica. Vai formar uma geometria tetraédrica do metano, né? Do CH4. Então, vamos lá. Só vou escrever aqui em cima qual é o nome da geometria, ó. Isso aqui, ó, tetraédrica. E isso aqui, SO3, será qual que vai ser a geometria, hein? Complicou um pouquinho, hein? Molécula formada por 4 átomos, né? 4 átomos. Então eu tenho enxofre, ó, tem 6 elétrons na camada de valência, tá ligado com oxigênio. Será que é piramidal? Vamos ver. Vamos usar aqui as ligações químicas para a gente chegar a essa conclusão. Então, vamos relembrar aqui a ligação química. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio também. Então, todos querem fazer 2 ligações. 6 com mais 2 vai dar 8. Então, ó, primeira ligação, segunda ligação. Então, esse fica estável, esse fica estável. Aí, essa ligação aqui vai ser dativa, essa ligação aqui vai ser dativa. Ok? Então, ó, todos os elétrons do enxofre, que é o átomo do centro, todos os elétrons estão sendo usados na ligação química. Não tem nenhum elétron sobrando. Então, ó, uma molécula formada por 4 átomos, sendo que no átomo do centro não está sobrando elétrons. Que geometria é essa? Vamos voltar aqui, ó. 4 átomos sem sobra de elétrons no átomo central. É o que eu tinha falado, brabo. Trigonal plana, né? Trigonal plana. Trigonal plana. É aquela geometria assim, né? Seria assim, S, dupla O,
E, ó, trigonal plano, o ângulo aqui é de 120 graus. Ou seja, essa molécula aqui é tetraédrica, essa é trigonal plana. Não tem a mesma geometria, então está descartado. Ok? Aí eu teria que fazer, pessoal, para cada uma, tá? Letra B, letra C, letra D e letra E. Eu já sei que quem tem a mesma geometria é a letra D aqui, ó. Por quê? Tanto o NH3 quanto o PCl3 apresentam a mesma geometria. São duas moléculas formadas pela mesma quantidade de átomos. No total, cada um tem 4 átomos. E sobre o átomo central sobra um par de elétrons, que é piramidal. Ok? Para os dois. Vocês podem fazer aí, depois como exercício, com calma. Tanto o NH3 como o PCl3 apresentam geometria piramidal. Então, a alternativa certa seria a letra D de dado. Teria que testar uma a uma para determinar a geometria, tá bom? Vamos lá. Qual das alternativas traz a relação correta entre a espécie química e a respectiva geometria? Por exemplo, a gente já sabe o quê? SO3, que a gente acabou de desenhar, ó. SO3 se relaciona com quem? Trigonal plana. Acabamos de desenhar. A água... CO2 é linear. CO2, a gente desenhou no exemplo, né? Muito bem. CO2 é linear, perfeito. A água, nunca esquecer da água. A água não é linear, a água é angular, ó. Ok? Então já pode até eliminar, né? PCl5. O que é PCl5? A gente desenhou o PCl5 também nos exemplos. É bipirâmide trigonal. Então, 1 se associa... Na verdade, colocou a letra A, né? Colocou A e A, B, C como na ordem. O A se associa com o que sobrou, né? Que é o NH4. O A se associa ao 4. O B, que é quem? Que é o CO2, se associa com 5. O C, que é o angular, se associa com a água, que é o 3. Mas quem? O D se associa, D trigonal plana, né? Se associa ao SO3, que é o 1. E, finalmente, o E se associa ao PCl5, que é o 2. Alternativa, então, letra B de bola. B de bola? Não é B de bola. É B de bola, tá certo. B de bola. Correto. Isso é geometria molecular, pessoal. Essa é a forma na qual a gente cobra a geometria molecular. É você saber desenhar o arranjo tridimensional da molécula com base exatamente nesse critério. Qual é o critério? Quantidade de átomos, se sobra ou não elétrons no átomo do centro. Tá bom? Por hoje, eu acho que tá legal. Com isso, a gente encerra o conteúdo da aula de hoje. A gente encerra o conteúdo que vai desde ligações químicas até a geometria molecular. Tá bom? O professor Moceno falou de ligação metálica. Realmente, ligação metálica a gente não fala muito, porque, como eu disse para vocês, a ligação metálica não tem uma teoria consolidada. A única coisa que a gente sabe é das propriedades dos metais. E as propriedades dos metais a gente sabe desde criancinha, né? Qual é a propriedade do metal? Ele é bom condutor de corrente elétrica, não é isso? Os fios elétricos, né, que a gente usa dentro de casa são de cobre, né, que é de metal. Os metais, eles são facilmente, né, esticados, eles são maleáveis. Os metais têm brilho, né? Os metais são dúcteis, ou seja, você pode formar fios com ele, né? O mais importante da ligação metálica é vocês lembrarem dessas propriedades, que são propriedades fáceis de lembrar, né? São duros, né? São sólidos, são brilhosos, conduzem bem a corrente elétrica, conduzem bem calor, né? Essas são as propriedades importantes para a gente lembrar, tá bom? Show de bola aí? São maleáveis, isso aí. Você consegue dobrar muito fácil. Tanto é que não existe anel de ouro, né? Ouro puro
é muito molengo, é um metal muito mole. Então, o que os caras fazem para dar uma certa dureza ao ouro, né? Eles fazem o que a gente chama de uma liga metálica, né? Que é misturar com cobre, por exemplo, né? E quando mistura com cobre, isso dá uma dureza ao ouro. Não existe portanto, não existe ouro puro, e sim uma mistura. Eles são muito molengos, você consegue dobrar com muita facilidade. Não, o ouro não. O ouro não. Ah, sim, fica escuro, entendi. Fica escuro no sentido de ficar mais amarelado, né? Agora entendi, fica mais alaranjado, né, na verdade. Tanto é que se você pegar, por exemplo, uma joia de um avô, bisavô aí, bem antigo, né? Você vai ver que a joia é bem alaranjada, né? Por quê? Porque aquilo indica o teor de cobre muito alto. Um ouro 18 quilates já é um ouro mais amarelado, né? Dependendo da quantidade de cobre que você coloca na liga metálica, você dá uma tonalidade um pouco diferente. O cobre já, a prata já não precisa de tanta mistura, tá? Acho que a prata é bem dura, a liga de prata. Eu não sei se eles colocam alguma coisa, mas a prata é bem durinha. Aliás, ouro branco, já ouviram falar esse termo? Ouro branco? Ah, eu vou comprar um anel de ouro branco, um cordão de ouro branco. Não existe ouro branco. Não existe. Existe uma joia que é muito cara, que é chamada de ouro branco, mas na verdade ela é feita com um metal muito nobre, chamado de paládio. Paládio. O símbolo na tabela periódica é PD. É muito, muito mais caro do que o ouro. Mais raro do que o ouro, inclusive. Por isso que é chamado de ouro branco, mas na verdade ele é prateado, tem cor de prata. Belezinha, pessoal? Então até semana que vem. A gente vai encerrar a aula agora. Semana que vem, lembrando, é a nossa avaliação. Recomendo muito fazerem os exercícios que eu não selecionei da apostila. Vou selecionar outros exercícios hoje, obviamente, relativos à geometria molecular, mas outros exercícios que estão na apostila lá façam, tentem fazer, praticar, né? Me procurem na segunda-feira para o nosso atendimento, se tiver dúvida, para resolver alguns exercícios que não entendeu, tá? A gente tenta fazer juntos. E na próxima quinta-feira da semana que vem, daqui uma semana, vai ser a nossa avaliação para terminar o segundo bimestre, né? Com essa avaliação, a gente encerra o segundo bimestre e inicia o conteúdo do terceiro bimestre, tá? Sendo que, ao terminar, acabando essa avaliação, a gente tem um recesso aí de 15 dias, né? Então, a gente só vai se ver aqui na live novamente depois do recesso, tá bom? Alguma dúvida? Tudo certo.